Bem-vindos de volta ao Relator Sombrio. Na primeira parte de nossa investigação sobre a anatomia da barbárie no Brasil, abrimos arquivos perturbadores, analisando casos como a seita macabra de Garanhuns e os crimes que deram origem à lenda urbana da Rua do Arvoredo. Contudo, antes de prosseguirmos, devo a vocês um importante esclarecimento e um sincero pedido de desculpas. Na descrição daquele vídeo, nós listamos a análise do caso do Canibal de Breu Branco. Por uma falha em nossa revisão final, esse capítulo, infelizmente, não foi incluído no conteúdo que foi ao ar. O compromisso deste canal é com a precisão e com a entrega de um material completo, e essa omissão não está à altura do padrão que buscamos oferecer a vocês. Por isso, hoje vamos corrigir essa falha. Iniciaremos a análise de hoje justamente com este caso, cumprindo o que foi prometido. E a partir dele, mergulharemos em outros abismos da psique humana, explorando a violência que nasce da falência do Estado dentro dos presídios e a crueldade que rompe os laços familiares mais sagrados. A investigação continua agora, e o que está por vir é ainda mais perturbador. O caso de Rafael da Silva Ribeiro, que ficou nacionalmente conhecido como o Canibal de Breu Branco, no estado do Pará, exemplifica a terrível intersecção entre a violência de gênero em sua forma mais extrema e possíveis práticas ritualísticas. Seus crimes não foram apenas homicídios, foram feminicídios, marcados por uma brutalidade que transcende o simples ato de tirar uma vida, sugerindo que a profanação do corpo da vítima era, para ele, uma parte central e indispensável de seu modus operandi. O custo humano de suas ações deixou uma cicatriz permanente na pequena comunidade. Rafael da Silva Ribeiro foi condenado pelo assassinato de pelo menos 2 mulheres, Joana da Silva Soares e Maria Zélia Ribeiro. Seu método era consistente e aterrador. Ele atraía as vítimas para sua residência, um local que deveria ser de segurança, e lá as matava a facadas. O que se seguia ao homicídio, no entanto, é o que o distingue de muitos outros criminosos. Ribeiro esquartejava os corpos de suas vítimas, depois ocultava os restos mortais no quintal de sua casa, enterrando as partes em covas rasas. O elemento que solidificou sua terrível alcunha e que apontou para motivações que iam muito além do simples assassinato foi a descoberta feita pela polícia durante a busca em sua residência. Dentro de sua geladeira, os agentes encontraram órgãos humanos e uma garrafa contendo o sangue de uma das vítimas. Este ato de preservação de partes específicas do corpo é altamente incomum para assassinos, cujo único objetivo é a ocultação do crime. Normalmente, o criminoso busca se livrar de todas as evidências. A escolha de guardar órgãos e sangue sugere fortemente um propósito fetichista, um desejo de guardar um troféu de sua conquista, ou um propósito ritualístico, onde essas partes corporais detinham um valor simbólico e poderoso para o agressor. A polícia investiu recursos e tempo para decifrar o que estava por trás dessas ações. A resposta do sistema judiciário refletiu a gravidade e a complexidade do crime. No julgamento pelo assassinato de Joana da Silva Soares, o Tribunal do Júri da Comarca de Breu Branco condenou Rafael Ribeiro por homicídio com múltiplas qualificadoras: meio cruel, motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De forma crucial, o crime também foi qualificado como feminicídio, reconhecendo legalmente que Joana foi morta por sua condição de mulher, em um contexto claro de violência de gênero e misoginia. A linha de investigação policial levantou a hipótese de que Ribeiro estivesse envolvido em rituais de magia negra. Embora essa motivação seja extremamente difícil de provar em termos judiciais, a evidência material, os órgãos e o sangue na geladeira, confere uma plausibilidade assustadora a essa suspeita. O ato de consumir ou utilizar partes do corpo em rituais é uma prática documentada em certos contextos de violência extrema, frequentemente ligada a crenças sobre a apropriação da força, da energia ou da essência da vítima.
A nossa análise, contudo, deve manter a distinção clara entre a suspeita levantada no inquérito e o que foi efetivamente provado e considerado no julgamento. Mas, independentemente da confirmação do ritualismo, os atos pós-morte demonstram uma obsessão com o corpo da vítima que vai muito além do homicídio em si. A trajetória judicial de Rafael Ribeiro revela um padrão claro de violência em série. Ele já estava cumprindo uma pena de 32 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato de Maria Zélia Ribeiro, quando foi levado a um novo julgamento, desta vez pela morte de Joana da Silva Soares. No segundo júri, que ocorreu em 15 de junho, ele foi condenado a uma pena adicional de 33 anos de reclusão. A atuação do Ministério Público, representado pelo promotor de justiça Francisco Chales Pacheco, foi fundamental para garantir a condenação com todas as qualificadoras, assegurando que a pena refletisse a totalidade da barbárie cometida. A soma das penas evidencia a percepção do judiciário sobre a altíssima periculosidade de Ribeiro e a necessidade de sua segregação prolongada da sociedade, um investimento na segurança pública. O caso do Canibal de Breu Branco ilustra, assim, a capacidade do sistema de justiça de processar e condenar assassinos em série, mesmo que os julgamentos ocorram de forma separada para cada vítima. O crime de Ribeiro representa uma confluência de diferentes fenômenos criminológicos. É um caso claro de feminicídio, onde o ódio de gênero se manifesta em sua forma mais letal. Ao mesmo tempo, os elementos macabros de esquartejamento e preservação de partes corporais o inserem na categoria de crimes com características ritualísticas ou fetichistas. A destruição do corpo feminino parece ser para este agressor não apenas um meio de ocultar a prova do crime, mas um fim em si mesmo, parte de uma cerimônia doentia de poder, profanação e apropriação simbólica. Se o caso de Breu Branco nos mostra o horror que pode emanar de um único indivíduo, o que acontece quando a barbárie se torna a própria lei de um sistema? Agora, saímos da esfera do predador solitário para entrar no epicentro de uma crise humanitária, onde o Estado perdeu o controle e a violência se tornou a principal moeda de troca. O caso de canibalismo ocorrido no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, Maranhão, não pode ser compreendido como um ato isolado de barbárie. Pelo contrário, ele representa o ápice sintomático de uma falência institucional generalizada, um evento que floresceu no vácuo de poder deixado pelo Estado e foi utilizado como uma ferramenta de guerra psicológica e consolidação de poder por uma organização criminosa. A análise deste evento exige, portanto, um mergulho no contexto de caos e violação sistemática de direitos que definia o presídio naquele período. Entre 2013 e 2015, o complexo de Pedrinhas tornou-se sinônimo da crise carcerária brasileira. O período foi marcado por uma espiral de violência que chocou o país e o mundo, com cenas de decapitações, detentos esfolados vivos e dezenas de assassinatos resultantes de uma guerra aberta entre facções criminosas. Apenas em 2013, 62 presos foram mortos dentro do complexo. A raiz do problema era multifatorial, mas a superlotação se destacava como um catalisador primário. Com uma população carcerária que excedia em muito sua capacidade, o ambiente era insalubre e propício ao conflito. Um barril de pólvora com um pavio muito curto. O dinheiro destinado a melhorias parecia nunca chegar ao seu destino final. Essa situação de superlotação e a centralização da execução penal na capital, que forçava a convivência de grupos rivais, foram apontadas por autoridades do Conselho Nacional de Justiça como fatores que favoreceram o surgimento e o fortalecimento das facções. A violação sistemática da lei de execução penal criou um ambiente de anomia, onde o Estado perdeu o controle. A gravidade da situação escalou a ponto de se tornar uma crise humanitária de repercussão internacional, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, exigindo ações imediatas do Brasil para proteger a vida dos detentos.
Esse cenário de colapso institucional, posteriormente classificado pelo STF como um estado de coisas inconstitucional, foi o palco onde a facção Anjos da Morte demonstrou seu poder da forma mais visceral possível. Em 23 de dezembro de 2013, Edson Carlos Mesquita da Silva foi assassinado em um ato de extrema crueldade. O estopim, segundo a denúncia do Ministério Público, foi um desentendimento da vítima com outro preso, seguido de uma suposta ofensa a Rony Boy, o líder da facção. O que se seguiu foi uma longa sessão de tortura. Edson foi amarrado e agredido por horas. A estrutura de comando da facção se revelou quando um dos agressores realizou uma ligação telefônica para Rony Boy, que, mesmo encarcerado em um presídio federal de segurança máxima, a milhares de quilômetros de distância, deu a ordem final para a execução. Essa comunicação demonstra não apenas a falha de segurança, mas a imensa riqueza e poder que essas facções acumulam. A barbárie em Pedrinhas não foi apenas um ato, mas um ecossistema. O assassinato de Edson Carlos não ocorreu às pressas, em um canto escuro da prisão. Foi um espetáculo de poder orquestrado com método e tempo, dentro de uma cela que se tornou um tribunal do crime. A total ausência de intervenção estatal durante as horas de tortura, a chamada interpresídios e o subsequente esquartejamento, revelam que, naquele território, os agentes do Estado eram meros espectadores de um poder paralelo. A escolha do fígado para o ato de canibalismo, nesse contexto, transcende a simples profanação. Em um ato de sobrevivência, qualquer parte do corpo serviria, mas ali, o simbolismo era a mensagem principal. O fígado, historicamente visto como o centro da coragem e da vitalidade, foi assado e distribuído como se fosse uma comunhão profana. Esse ritual serviu a um propósito duplo e aterrorizante. Primeiro, selou um pacto de sangue inquebrável entre os membros da facção, tornando todos cúmplices. Segundo, funcionou como uma arma de propaganda de guerra psicológica. A notícia de que os Anjos da Morte não apenas matavam, mas consumiam seus inimigos, ecoou pelos pavilhões, aniquilando a moral de gangues rivais e solidificando seu domínio através do terror. A vida humana ali tinha um preço irrisório, mas o poder conquistado através de tal brutalidade era uma riqueza inestimável para a organização. Após a autorização, Edson foi morto a facadas. No dia seguinte, os perpetradores iniciaram um meticuloso processo para ocultar o crime. O corpo foi esquartejado em 59 partes e salgado, uma técnica macabra para retardar a decomposição. Foi nesse contexto de desumanização que o ato de canibalismo ocorreu. Após o esquartejamento, os detentos assaram o fígado da vítima. O órgão foi dividido em pedaços e distribuído a outros detentos da facção, que também o ingeriram. Esse ato não foi motivado pela fome, mas sim por um ritual de poder, dominação e coesão grupal. Ao consumir uma parte do corpo do inimigo, os membros da facção realizaram um ato de profanação máxima, comunicando aos rivais o nível de crueldade que estavam dispostos a empregar. A partilha do órgão funcionou como um pacto de sangue, selando a cumplicidade entre os participantes. Juridicamente, o canibalismo não é um crime autônomo no Brasil, mas sua ocorrência foi fundamental para qualificar o homicídio por meio cruel e motivo torpe, aumentando significativamente a pena. A resposta da justiça foi lenta. Anos depois, em 2018, foi noticiado que apenas 2 dos acusados seriam finalmente levados a júri popular, evidenciando a morosidade do processo. A situação em Pedrinhas demonstrou como a omissão estatal não apenas permite a violência, mas a fomenta, criando um ambiente onde atos de barbárie como o canibalismo se tornam uma expressão lógica do poder, um poder que movimenta muito dinheiro e custa inúmeras vidas. Já vimos o horror que nasce da mente de um predador e da falência de um sistema. Mas o que acontece quando a barbárie explode no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo? O lar. O assassinato de Juan Maicon da Silva Castro,
um menino de apenas 9 anos, em 31 de maio de 2019, em Samambaia, no Distrito Federal, representa um dos capítulos mais perturbadores da crônica criminal brasileira. A brutalidade do crime perpetrado pela própria mãe, Rosana Auri da Silva Cândido, e por sua companheira, Cassila Priscila Santiago Damasceno Pessoa, não foi um ato de impulso. Foi o clímax sangrento de uma longa história de abuso, ódio e premeditação. A morte de Juan foi a conclusão de um processo de tortura física e psicológica. O casal mudou-se diversas vezes, com o objetivo de evitar que a família paterna de Juan encontrasse o menino. Ele vivia em completo isolamento, privado de frequentar a escola. O custo emocional dessa vida solitária é incalculável. O ato mais chocante que precedeu o homicídio ocorreu um ano antes, quando a própria mãe, Rosana, realizou a emasculation do filho. Essa mutilação é um indicativo poderoso da motivação por trás do crime, um sentimento de ódio profundo que ela nutria pela família paterna da criança. Juan deixou de ser visto como um filho para se tornar a personificação de seu rancor. Segundo o Ministério Público, os atos de crueldade eram uma forma de punir o pai da criança. É impossível analisar este crime sem tentar compreender a dinâmica psicológica doentia que se estabeleceu entre Rosana e Cassila. O ódio de Rosana pela família paterna de Juan encontrou em Cassila não um freio, mas um amplificador. Juntas, elas criaram uma espécie de psicose compartilhada, uma realidade paralela onde suas crenças e ressentimentos eram constantemente validados e potencializados. Nesse microcosmo tóxico, Juan foi sistematicamente despojado de sua identidade como criança, sendo transformado em um mero avatar do ódio que elas nutriam. A violência contra ele não era dirigida a um filho, mas a um símbolo que precisava ser destruído. Essa desumanização foi um processo gradual e necessário para que pudessem cometer atos de crueldade tão extrema, culminando no plano de aniquilação total de seu corpo e identidade. A premeditação do assassinato foi um ponto central da acusação. Rosana e Cassila planejaram meticulosamente como executariam o crime e se livrariam do corpo, demonstrando uma frieza que chocou os investigadores. Elas investiram tempo e energia mental no planejamento do fim da vida de uma criança. Na madrugada de 31 de maio de 2019, o plano foi colocado em prática. Rosana desferiu a primeira facada no peito do menino adormecido. Ele acordou e, enquanto Cassila o segurava, Rosana continuou a esfaqueá-lo, totalizando ao menos 12 golpes. Em um ato de selvageria final, a mãe decapitou o filho enquanto ele ainda apresentava sinais vitais. O que se seguiu revela a intenção de apagar a existência de Juan. As duas mulheres esquartejaram o corpo. Rosana removeu a pele do rosto de Juan, com a intenção declarada de fritá-la. Em seguida, tentaram incinerar outras partes do corpo em uma churrasqueira, um ato que configura a tentativa de canibalismo. O plano foi abandonado porque temeram que a fumaça chamasse a atenção dos vizinhos, não por remorso. Fracassado o plano, acondicionaram os restos mortais em uma mala e 2 mochilas, descartadas em um bueiro. A tragédia de Juan é também a crônica de uma falha coletiva. Cada instituição que deveria formar uma rede de segurança ao redor de uma criança se rompeu. A ausência de uma matrícula escolar por anos não disparou nenhum alarme no conselho tutelar. As constantes mudanças de endereço, que impediram a criação de laços com vizinhos ou com a comunidade, serviram como uma cortina de fumaça para o horror doméstico. O sistema de saúde, que poderia ter identificado sinais de abuso em consultas de rotina, nunca teve a chance de vê-lo. Juan tornou-se um fantasma social, um menino invisível para o Estado e para a sociedade. Sua morte não foi apenas o resultado das ações de 2 mulheres, mas também a consequência de um sistema indiferente que permitiu que uma criança fosse sistematicamente apagada do mapa, muito antes de seu coração parar de bater. A resposta do sistema judicial foi rápida e severa. O Ministério Público denunciou Rosana e Cassila por homicídio triplamente qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura,
ocultação de cadáver e fraude processual. Em novembro de 2020, o Tribunal do Júri de Samambaia as condenou. Rosana recebeu uma pena de 65 anos de reclusão e Cassila de 64 anos. As sentenças, que somadas ultrapassam 129 anos, refletem a gravidade dos crimes. O preço de suas ações foi calculado em décadas de liberdade. O caso de Juan Macon expõe uma falha catastrófica das redes de proteção à criança no Brasil. A capacidade de um casal manter uma criança em cativeiro por anos, movendo-se entre estados, sem que nenhuma autoridade interviesse, é um atestado sombrio da invisibilidade de muitas crianças em risco. O custo dessa ineficiência foi a vida de um menino de 9 anos. A nossa investigação inicial buscava analisar um caso ocorrido em 2012, em São Gonçalo. Mas uma análise rigorosa das fontes não corroborou a ocorrência do evento como descrito. Por isso, mantendo nosso compromisso com a factualidade, vamos analisar um caso análogo e documentado: o triplo homicídio familiar cometido por um adolescente de 14 anos em Itaperuna, Rio de Janeiro. Neste caso, as motivações foram diretamente influenciadas por uma mídia violenta com temática explícita de canibalismo. Os fatos são os seguintes: um adolescente de 14 anos assassinou seus pais e seu irmão de 3 anos. A investigação revelou que o crime foi planejado com a participação de sua namorada virtual de 15 anos. A motivação primária foi a oposição dos pais do garoto ao relacionamento, que o proibiram de viajar para encontrá-la. A investigação dos perfis digitais do casal desvendou uma fascinação por violência. Um elemento central foi a devoção dos adolescentes ao jogo de horror psicológico, The Coffin of Andy and Laylee. O enredo do jogo envolve 2 irmãos em uma relação incestuosa que, após um pacto demoníaco, assassinam os próprios pais e praticam canibalismo. As mensagens trocadas pelo casal indicavam que eles se identificavam profundamente com os personagens, tratando o jogo quase como um manual. O relacionamento dos adolescentes não existia no mundo físico, mas em um universo digital próprio, com regras e valores distintos da realidade. Nesse ambiente, o jogo não era apenas entretenimento, tornou-se o que os especialistas chamam de roteiro cultural. Ele ofereceu uma narrativa completa e romantizada para a raiva e a frustração do casal, transformando um desejo violento em uma jornada épica de libertação. A comunicação constante, isolada de influências externas, criou uma câmara de eco onde suas fantasias mais sombrias eram normalizadas e encorajadas. A distância física, ao invés de ser um obstáculo, facilitou a desinibição e a manipulação mútua, permitindo que a ideia do parricídio fosse construída passo a passo como uma fase a ser superada no jogo de suas vidas, cujo prêmio final seria a união. Essa identificação sugere que o jogo pode ter funcionado como um roteiro cultural para seus desejos violentos. A narrativa do jogo, que normaliza o parricídio e o canibalismo, pode ter oferecido aos adolescentes uma estrutura para planejar e justificar seus atos. A influência de narrativas violentas é reforçada por outros achados. O garoto mantinha um perfil falso com o nome de John Wick e publicou um vídeo em homenagem ao protagonista do filme Precisamos Falar sobre Kevin. A frieza demonstrada no planejamento e execução, especialmente o assassinato do irmão de 3 anos, aponta para um abismo psicológico que vai além da simples rebeldia ou raiva adolescente. O irmão mais novo não representava nenhuma ameaça ao relacionamento. Sua morte, portanto, não foi um ato de necessidade, mesmo dentro da lógica distorcida do crime, mas sim um ato de aniquilação total. Isso sugere um colapso completo da empatia e dos laços afetivos mais básicos, uma decisão de liquidar todo o seu passado e sua identidade familiar para renascer em uma nova vida ao lado da namorada. Essa disposição para apagar completamente sua história familiar em troca de um futuro idealizado
revela um nível de desapego e niilismo raramente visto, indicando possíveis traços de psicopatia ou uma grave perturbação da personalidade que o sistema de apoio ao redor dele falhou em identificar. O delegado responsável pelo caso afirmou que os materiais analisados revelam uma rotina virtual compartilhada entre os dois, marcada por violência, manipulação e simbologias mórbidas. Isso indica que a violência não foi um ato impulsivo, mas o resultado de um processo de ideação e planejamento. Por serem menores de idade, eles respondem por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado, sujeitos a medidas socioeducativas. O custo para a sociedade de reabilitar, ou falhar em reabilitar, jovens com tal histórico é uma questão complexa. Este crime não abalou apenas a cidade de Itaperuna. Ele reacendeu um dos debates mais acalorados da sociedade brasileira: os limites e a eficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, frente a atos infracionais de extrema gravidade. O ECA opera sob a doutrina da proteção integral, vendo o adolescente como uma pessoa em desenvolvimento com alta capacidade de ressocialização. Por isso, prevê medidas socioeducativas, com um tempo máximo de internação de 3 anos. Para uma parte significativa da população, essa perspectiva parece inadequada e até injusta diante da brutalidade e premeditação de um triplo homicídio. O caso força a sociedade a confrontar uma questão difícil: como equilibrar os direitos de um adolescente infrator com o clamor por justiça das vítimas e a necessidade de segurança da comunidade. É um dilema que coloca em xeque a própria filosofia do nosso sistema de justiça juvenil. Este caso levanta um debate crucial sobre o papel da mídia na violência juvenil. A análise sugere que a mídia violenta raramente é a causa primária, que geralmente está enraizada em conflitos pessoais ou psicopatologias. No entanto, essa mesma mídia pode atuar como um poderoso catalisador, fornecendo não apenas inspiração, mas um roteiro que dá forma a impulsos violentos, com a temática do canibalismo como o ápice da transgressão. O último caso que analisaremos serve como um estudo sobre a necessidade de rigor metodológico e verificação de fontes na análise criminal. Ele demonstra como alegações sensacionalistas podem se associar a crimes brutais na percepção pública ou em relatos iniciais, sem que sejam, contudo, substanciadas pela investigação formal. A nossa análise aqui se concentrará em separar os fatos confirmados da alegação não corroborada de canibalismo, mantendo nosso compromisso com a verdade factual. A Polícia Civil de Ilhéus, na Bahia, prendeu um homem, Thierry Silva, que confessou o assassinato de múltiplas vítimas. As fontes confirmam a morte de 3 mulheres, as professoras Alessandra Oliveira Suzar e Maria Helena do Nascimento Bastos, e a filha desta, Mariana Bastos da Silva. O suspeito, em situação de rua e com histórico de uso de drogas e outros crimes, foi preso em flagrante por tráfico. A violência empregada foi extrema, com golpes de faca e cacos de vidro. Estes fatos, por si só, configuram um caso de feminicídios em série de extrema gravidade, que exigiu um grande investimento de recursos policiais para ser solucionado. A sequência de crimes em Ilhéus não ocorreu em uma bolha, mas no frágil tecido social que permeia muitas cidades brasileiras. O perfil do assassino confesso, um jovem com histórico criminal desde a adolescência e vivendo à margem da sociedade, e a natureza dos ataques revelam um padrão trágico onde a vulnerabilidade social se torna um fator de risco. As vítimas, abordadas em suas rotinas, foram alvo de uma violência desproporcional que, segundo os relatos iniciais do próprio acusado, teria começado como uma tentativa de roubo. Este cenário expõe uma falha crítica na segurança pública e na rede de assistência social, incapazes de intervir na trajetória de um indivíduo com um claro potencial de periculosidade e de proteger cidadãs em espaços públicos. Os assassinatos, portanto, são um sintoma de uma anomia social mais profunda,
onde a desigualdade e a falta de oportunidades criam zonas de exclusão que se tornam terrenos férteis para a violência extrema. O ponto central reside na discrepância com a pauta inicial, que afirmava que o suspeito teria ingerido parte da massa encefálica de uma vítima. Uma revisão exaustiva das fontes fornecidas não revela qualquer menção a este ato. A alegação de canibalismo está completamente ausente dos registros oficiais e jornalísticos. Esta ausência de corroboração nos impõe a conclusão de que, com base no material disponível, a alegação de canibalismo no caso de Ilhéus é insustentável. O apelido canibal de Ilhéus é um exemplo perfeito de como a mídia e o imaginário popular podem construir um monstro. Diante de feminicídios em série com requintes de crueldade, a sociedade busca uma explicação que coloque o perpetrador fora da esfera da normalidade humana. O canibalismo serve como essa explicação definitiva, transformando um criminoso, produto de falhas sociais concretas, em uma aberração da natureza. Essa narrativa, embora mais simples e comercialmente mais atrativa, gerando cliques que se convertem em receita, desvia o foco das questões reais: a epidemia de violência contra a mulher, a crise da segurança pública e o abandono de populações marginalizadas. A história não corroborada do canibal se torna mais interessante que a história real das vidas brutalmente interrompidas de Alexandra, Maria Helena e Mariana, e isso representa uma segunda violência, de caráter simbólico, contra as vítimas. Este caso ilustra um fenômeno recorrente na cobertura de crimes brutais: a tendência de se atribuir o rótulo de canibal para descrever uma violência que transcende a compreensão humana. O canibalismo torna-se uma metáfora para a selvageria. No entanto, para uma análise factual, é crucial distinguir a metáfora do ato concreto. A brutalidade dos homicídios em Ilhéus é inquestionável, mas a associação com a antropofagia, sem evidências, corre o risco de deslocar o foco para uma especulação sensacionalista. Portanto, o caso é mais precisamente classificado como um de homicídios em série, com a questão do canibalismo permanecendo no campo da alegação não verificada. Ao chegarmos ao fim desta longa e sombria investigação, dividida em duas partes, é natural sentir um profundo desconforto. Nós viajamos juntos ao coração das trevas da psique humana, confrontando atos que desafiam a própria definição de humanidade. O que descobrimos é que o canibalismo no Brasil contemporâneo não possui uma única face. Ele se manifestou como uma brutal ferramenta de poder e propaganda de guerra no colapso do sistema em Pedrinhas, como o ato final de aniquilação e vingança na tragédia familiar de Juan Maicon, como parte de um ritual de feminicídio e posse em Breu Branco, e como uma fantasia digital que transbordou para a realidade no crime de Itaperuna. Em cada um desses casos, a violação do corpo através do consumo de carne humana foi o ápice de uma longa cadeia de falhas. O canibalismo, este tabu supremo, não é a doença em si, mas um sintoma febril de um corpo social doente. Doente pela negligência do Estado, pela desintegração dos laços familiares, pela indiferença da comunidade e pela falta de recursos para a saúde mental. O valor da vida humana em cada um desses cenários foi reduzido a zero, e o custo dessa desvalorização é a própria barbárie. Portanto, o objetivo deste relatório não é apenas catalogar o horror para chocar, mas nos forçar a uma reflexão desconfortável. Esses monstros não surgiram do nada. Eles foram gestados em nosso silêncio e em nossa omissão. A história de cada vítima é um alerta sobre a importância de não desviar o olhar, de denunciar o abuso, de cobrar as instituições e de entender que a prevenção da selvageria começa com a nossa capacidade de enxergar e proteger os mais vulneráveis ao nosso redor. A escuridão existe, mas nossa tarefa é compreendê-la, para que possamos, um dia, impedi-la de consumir mais vidas. Obrigado por assistir a mais este relatório. Se você acredita na importância de um jornalismo investigativo profundo e sem filtros, inscreva-se no canal O Relator Sombrio, deixe o seu like e compartilhe este vídeo.
Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo casos que precisam ser contados. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo relatório.